Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Neste dia nós celebramos o evangelista São João, apóstolo evangelista, e lemos o Evangelho de São João no capítulo 20, versículos do 2 ao 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós celebramos nesse dia São João, apóstolo, evangelista, autor da primeira carta de São João, da segunda carta, também autor do Evangelho, autor do Apocalipse de São João. João, que é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, foi um dos primeiros, então, a ser chamado por Jesus para compor o grupo dos 12 apóstolos. Como dizia, ele é o autor do quarto Evangelho, que nos fala do mistério do Verbo encarnado. Inclusive, no dia 25, líamos o início do Evangelho de São João, que nos falava do Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, autor de 3 cartas, a primeira, a segunda, a terceira carta de São João. Hoje vemos então o relato da ressurreição do Senhor. Maria Madalena, que vai correndo ao túmulo, mas não encontra Jesus e por isso retorna aos discípulos. E retornando aos discípulos diz: Tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. E os discípulos, Pedro e aquele discípulo a quem Jesus amava, que nós, pela tradição da igreja, reconhecemos como sendo São João, que vão até o túmulo e que de fato encontram as coisas como Maria havia anunciado. É interessante que por primeiro entra Pedro como aquele que era o chefe dos apóstolos, é aquele que foi colocado diante dos apóstolos por Jesus Cristo para conduzi-los. E depois entra o discípulo amado, entra João, e diz que ele viu e acreditou. Acreditou na ressurreição, acreditou que Cristo não pertencia, não estava mais no reino dos mortos. E é por ter visto, é por ter acreditado que nos escreveu o seu Evangelho, que nos escreveu as suas cartas, para nos narrar, para nos contar aquilo que são os feitos principais da vida de Jesus Cristo, e também nós, diante do seu testemunho, possamos ver e acreditar. Por isso hoje, ao celebrarmos São João, é momento também de reavivarmos a nossa fé, de reavivarmos o nosso acreditar, sabendo que esse Senhor que caminhou conosco, que se encarnou, que assumiu a nossa natureza humana, é o mesmo que ressuscitou. É o mesmo que deu a sua vida para a nossa salvação e encontra-se à direita do Pai. E do mesmo modo então que João dá testemunho de Cristo, nós também somos chamados a dar testemunho deste mesmo Cristo. Do mesmo modo que João foi capaz de ver e acreditar, nós também somos convidados a ver e acreditar que o nosso Cristo, que o nosso Salvador está vivo, está sentado à direita do Pai e nos convida a todos para que possamos também estar com Ele diante do Pai. Bastando para isso procurarmos no nosso dia a dia vivermos o seu Evangelho, vivermos a sua palavra. Oremos. Ó Deus, que nos revelastes pelo apóstolo São João os mistérios do vosso Verbo,
Concedei-nos a graça de compreender e amar as maravilhas que por sua pregação nos fez conhecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.